Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui num evento de grande significado para a qualidade das construções, da questão da estrutura de concreto armado, que é uma tradição no Brasil, e também querer agradecer ao ICZ, ao Votorantim, à Bebosch também, que é um parceiro antigo nessa discussão da galvanização, e também aproveitar para mostrar, já que a polêmica da manhã foi de um caso perdido em relação a uma solução indevida num projeto, que é a questão do Engenhão, mostrar, no nosso caso, um projeto que a gente seguiu com carinho, sabendo das dificuldades que é construir alguma coisa no Brasil, que foi a questão do Museu Iberê Camargo, no desenvolvimento da obra, do projeto, uma estrutura completa em concreto branco, material que poucas vezes foi utilizado no Brasil, uma especificação feita por um escritório internacional, o arquiteto Álvaro Siza, em que foi construído o projeto executado durante 10 anos, 1998 até 2008, 5 anos de obra, em que nós, com o apoio da Camargo Correia, na época, e da equipe técnica, nos especificamos a solução em galvanizado. E eu sempre digo por que disso, porque eu acho que as obras têm que durar muito mais que 15 anos ou 5 anos, até porque nós vamos viver muito mais do que isso e não gostaríamos de passar pela frente das nossas estruturas e ter esse tipo de situação e se sentir, às vezes, muitas vezes, triste com a solução e ver uma parede em concreto branco toda infectada ou oxidada. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês o que foi o projeto do Iberê Camargo. Só para mostrar o começo e por que essa questão da galvanização foi tão importante para nós, eu acho que sempre investir um pouco mais, muitas vezes é um investimento, no caso da galvanização, quando fiz a primeira vez a conta de que isso ia custar no projeto, na especificação, eu fiquei muito tranquilo em colocar isso, porque sabia que um percentual muito pequeno, a gente teria um grande ganho com isso. E, lógico, independente de algumas coisas, e o fato de ser um projeto feito por um arquiteto de grande renome, talvez o arquiteto vivo mais premiado no mundo, que é o arquiteto Álvaro Siza, havia algumas questões que minha origem é Gerdau, queríamos colocar. A primeira coisa que era muito importante, era um compromisso do nosso presidente, Dr. Jorge, de que havia que se preservar a questão da coleção Iberê Camargo, construir um edifício que fosse no mesmo padrão dos melhores museus da Europa. Também sermos, naquele momento, se começava a falar da questão de sustentabilidade, construir um edifício que tivesse um comprometimento com o meio ambiente, e hoje os resultados mostram um consumo de energia de 30% em relação ao edifício, um consumo de água absolutamente inexistente, para que a gente pudesse ter uma operação bastante econômica no sentido cultural. E aqui no último ponto, que eu acho que é vital, mostrar para vocês que minimizando a manutenção, no investimento inicial, a gente pudesse, mesmo investindo um pouco mais, aliás, podíamos minimizar a questão da manutenção. Vou mostrar um pouco rapidamente o projeto. Esse é o arquiteto Álvaro Siza, Dona Maria. Sempre um projeto é feito de pessoas, mais do que de normas, etc. As pessoas querendo fazer. Esse grande arquiteto, Dona Maria, que colecionou durante toda a vida a obra do Iberê Camargo, as obras do seu marido, 5.000 obras. Aqui um pouco as medalhas que o arquiteto, todos os prêmios que o arquiteto Siza tem. E o que é muito importante, 2 prêmios que eu julgo que são vitais, porque a obra do Iberê ajudou ele a ganhar. O primeiro que seria o prêmio do Leão de Ouro, da Bienal de Veneza. Nesse momento, eu me lembro quando o Iberê ganhou esse projeto, foi muito importante para impulsionar o projeto no Brasil. Foi a primeira vez que um projeto na América ganhou a Bienal de Veneza. E, por último, em 2008, quando o arquiteto Siza ganhou a medalha da Rainha da Inglaterra e mostrou o projeto do Iberê Camargo para todos os arquitetos ingleses, dizendo que essa era a sua obra mais bem executada no mundo. Um pouco a importância de que também a gente vincular os nossos projetos. Vocês estão vendo aqui o projeto ainda sem janelas e sem nada, só a grande estrutura.
em concreto branco, e isso sendo capas de exposição no Japão, na Trienal de Milão, em São Paulo, na Bienal de São Paulo, ou na Trienal de Lisboa, que eu acho que é uma coisa que é importante também mostrar para fora que nós sabemos fazer e sabemos fazer bem feito. Essa é uma reportagem no New York Times sobre o projeto. Na época também o projeto estava só em estrutura, vocês veem, era só uma escultura. Né? Muitas vezes eu me perguntava como um projeto pode ser publicado se ainda não tem nem janelas, ou, como nesse caso, uma revista inglesa, ou no El País. Depois, a importância de a gente se preocupar um pouco com a imagem do projeto, para que todos se entendam que esse projeto é um projeto sério, etc., para depois, inclusive, a vida da Fundação se tornar mais fácil, como é a questão da revista Técnica, que eu considero uma das melhores revistas nacionais, em que publica o Iberê como seu especial com 15 anos. Um pouco o projeto é um terreno muito complicado, muito pequeno, que tinha uma área verde, que vocês podem ver, absolutamente invadida, né? Essa área toda invadida, e que nós resgatamos para a cidade, em que, para isso ser absolutamente protegido, na época também um grande apoiador, o Lutzenberger, que você já deve ouvir falar, que começou essa discussão de meio ambiente, nos ajudando e dizendo, nós não devemos tocar na mata, e sim, isso fez com que a gente construísse um estacionamento embaixo da rua, não é? Toda a parte é subterrânea, embaixo da rua. Essas são fotos da estrutura, é uma estrutura monolítica em concreto, de alta performance. Tivemos também o apoio da universidade, também, que nos ajudou bastante, para o pessoal da URGS, tanto na parte de escavações, para o pessoal de engenharia de Minas, como também do pessoal do Leme, na parte de estrutura de concreto, para poder tropicalizar o traço. Então, tanto que, naquele momento, já usávamos recursos de 3D para provar e mostrar o que nós íamos escavar e poder viabilizar uma escavação mais econômica, etc. Aqui vocês vão vendo o canteiro de obras. Isso é uma avenida que é como se fosse a Marginal aqui em São Paulo, então tivemos que cortar a avenida para construir estacionamento. Retirando a rede elétrica, construindo uma espécie de um elemento, toda a parte de impermeabilização. Um momento delicado da obra em que a gente ainda construía a parte do estacionamento de um lado, e depois, quando colocamos a via de circulação no meio da obra, começamos a escavar na frente do rio, e aqui já fazendo protótipos de concreto branco, que era uma maneira também de a gente treinar a equipe que ali estava para fazer bem a questão do concreto. Nesse momento também a gente se referenciava em obras fora do Brasil, como a Casa da Música, no Porto, e outras obras que, inclusive, o arquiteto Cisa estava envolvido em Barcelona. Esse é o acabamento do estacionamento, depois de pronto. Isso é uma obra, isso está abaixo do nível do rio, aliás. Um sistema construtivo absolutamente inovador, onde a gente tem 200 metros de comprimento, sem nenhuma junta de dilatação, e também porque isso tudo nós em Porto Alegre temos a possibilidade de ter uma grande enchente, como tivemos em 1941, então essa obra teria que funcionar quase como se fosse um casco de um barco. Depois a preocupação também da qualidade disso, já que a menos de 1 metro de altura, ônibus, caminhões, etc., passam, então fizemos um isolamento acústico em cima do estacionamento, para que as pessoas tivessem qualidade ao desembarcar e não se sentirem assustadas, muitas vezes, com a questão do ruído. Aqui vocês já veem as estruturas galvanizadas na primeira etapa, onde, num primeiro momento, o nosso desenvolvimento era só de usar as estruturas galvanizadas nos painéis de concreto branco, e nas estruturas convencionais não íamos galvanizar. Depois da primeira etapa, que foi até a cota da via, nós decidimos galvanizar tudo, porque era muito mais fácil. E eu também achava que isso também era uma maneira de conseguir viabilizar a durabilidade da obra e o meu passeio à Zona Sul, quando eu estiver mais velho, daqui a 30 anos, imagino. E uma outra coisa importante, uma galeria perimetral para suportar essas enchentes, em caso a gente tivesse alguma enchente. É importante dizer que essa beleza que vocês vão ver em termos de qualidade de espaço
só pode acontecer na medida que todas as instalações do edifício, que normalmente no Brasil, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura, posso dizer isso para vocês, não são desenvolvidas junto com o projeto arquitetônico, normalmente passam a ser um empecilho depois no futuro para o desenvolvimento. Mas o nosso desenvolvimento no momento desse projeto foi de desenvolver tudo junto num projeto compatibilizado com o preto. Aqui, os primeiros momentos da questão do concreto branco, em que a universidade, aqui essa é a professora Denise, hoje é a diretora da Faculdade de Engenharia, e outros alunos se envolveram no desenvolvimento dos primeiros traços. Essa aluna doutoranda aqui ganhou um prêmio Sinduscom por esse trabalho. Então, era importante trazer e buscar aliados ao projeto, né? E acho que essas eram as primeiras paredes que a gente fazia em concreto, porque elas seriam revestidas no futuro, e era uma maneira de a gente treinar a equipe para fazer o grande desafio, que seria a grande estrutura posterior. E essas primeiras paredes ficaram muito ruins, posso dizer para vocês, comparadas às últimas. Então, essa era uma maneira que vocês veem a armadura galvanizada em alguns pontos, como é que a gente foi treinando. Aí, num segundo momento, a obra foi dividida numa segunda etapa, em que nós iríamos construir a estrutura principal. Nós galvanizamos em torno de 800 toneladas nessa época, com fornecedor local, corte e dobra. Isso ia a Gerdau Armafer, cortava, just in time praticamente chegava na obra, porque o canteiro ainda existia, nós tínhamos essa questão da proteção do entorno, e chegava na obra cortado e galvanizado, muito bem feito. E aí vocês veem um pouco a estrutura já no momento inicial, aqui isso em final de 2004. Fazíamos maquetes e com os próprios operários estudávamos como fazer melhor. Uma coisa muito importante também é sempre ouvir quem faz, e não muitas vezes ficar discutindo em discussões teóricas, etc. A equipe da obra, e nós dividimos a obra em 150 concretagens. Começando, logicamente, pela parte mais fácil, que era a parte reta, parede curva e as rampas essas que têm 35 metros e voam para o edifício. No ano de 2005, se vocês observarem daqui, a obra foi praticamente construída e nós chegamos no final da estrutura. Então, agora algumas fotos desses painéis que também eram coordenados pelo pessoal da Camargo Correia. Havia uma pessoa especializada em formas, que também, traço, etc. E muitas vezes os painéis eram feitos, porque as obras que a gente via fora do Brasil, muitas vezes tinham muitos problemas em relação às formas. Nós, através de de pessoas que a gente identificou, inclusive, que não tinham experiências nesse assunto, mas que se engajaram, desenvolveram, fizemos as formas, a questão dos raios, etc., com o pessoal da equipe. Outro ponto importante naquele momento também é utilizar o 3D para estudar e fazer protótipos das armaduras, porque se uma armadura dessa tivesse algum erro de posicionamento, nas próprias rampas, que são ligadas à estrutura principal, podíamos ter problemas de patologias futuras, etc., o que certamente prejudicaria bastante a imagem do projeto. Aqui vocês veem já um momento intermediário, onde a estrutura das salas está pronta e nós estamos construindo as rampas. Também a preocupação já de deixar também as esquadrias, as futuras clarabóias, inserts, todos eles galvanizados, porque as esquadrias também são revestidas em aço inox. As janelas, vocês vão vendo aí. Um momento intermediário em que a gente já tinha construído a primeira rampa. Essas rampas também eram todas paginadas. Nós tínhamos 12 concretagens até o nível superior, e com alinhamentos topográficos, vocês podem imaginar a complexidade para fazer isso, e a gente não ter defeitos, etc. Mas as rampas eram um pouco mais complicadas na medida que a gente tinha que concretar a laje e depois o U superior. Aqui a situação da obra nesse momento. Essas escadas nas extremidades são como se fossem os verdadeiros ombros da obra, que suportam essas rampas, que uma das coisas mais importantes no museu é a questão da acessibilidade. A gente tem um pé direito, são condicionantes que são importantes e que fazem com que a gente tenha que encaixar essa solução.
Aí vocês vão vendo a densidade de armadura nessa obra em torno de 150 quilos por metro cúbico, com umas soluções bastante... muitas vezes também a parte superior a gente tem uma estrutura tensionada para a obra, porque ela é um monolito. Esse é o final da segunda etapa da obra, da superestrutura, em que a gente vê como ficou isso, como isso ficou acabado. As claraboias. É um edifício que tem uma claridade muito interessante, uma luz muito própria na frente do rio. Nós temos um pôr do sol muito bonito lá no Porto Alegre, em que é muito bonito, mas é muito perverso também, porque ele, para um museu, traz problemas, etc. Então, é importante, num momento desse, posterior, poder mostrar para vocês, e eu, hoje de manhã, estava pensando um pouco o que dizer no meio de um seminário de galvanização, e me lembrei de uma palestra de um arquiteto que, inclusive, está trabalhando em São Paulo, chamado Norman Foster, em que ele dizia que a coisa mais importante para ele eram as coisas que os outros não viam numa obra. As salas técnicas, etc., etc. E eu acho que, se talvez, nesse caso, a galvanização entra um pouco nessa história, porque eu acho que no momento que o cliente se posiciona e quer que a obra seja bem feita, e quer que a obra dure e perpetue, por muito mais que 15 anos, certamente, o cliente adota uma solução em galvanização, sem muito perguntar e sem muito questionar, porque é um percentual pequeno de um número muito pequeno, que é a questão da estrutura numa obra com essa importância e com essa referência que é. Também uma outra coisa que nós fizemos lá foi a proteção do estouro do concreto branco, apesar de também sendo mais um elemento, que é a questão do Radicon, em que nós fizemos o concreto se tornar mais impermeável. A questão da poluição hoje é gravíssima, nós sabemos aí do problema dos automóveis, do enxofre, do ácido sulfúrico e dessas coisas que vocês aqui... Hoje de manhã eu vi uma palestra muito interessante da química, fazia tempo, parabéns pela palestra. Mas a questão, para mim, vital mesmo, não conhecendo profundamente a questão da química, mas a intenção que eu tenho sempre, a gente sabe que as estruturas têm que se perdurarem muito mais, né? O concreto armado é um material novo, não é um material que tem 100 anos, as primeiras estruturas em concreto. Aí vocês veem o nosso tratamento das estruturas, essa impermeabilização que a gente fez posterior. Isolamento térmico, eu trouxe mais alguns poucos slides para mostrar para vocês que sustentabilidade se faz também com isotermia. Isotermia faz com que a gente tenha menos ar-condicionado. Se a gente tem menos ar-condicionado, a gente tem menos ruído. Essa sala tem esse exato problema, que é a quantidade de ruído pelo esse ar-condicionado que tem aqui, né? Então, praticamente toda a obra foi isolada termicamente e acusticamente. E aí vocês veem um pouco como é que é o resultado disso. A beleza das janelas, e as janelas que abriram para o rio, o acabamento do concreto branco, que é um concreto de alta performance, de alta durabilidade, com uma pedra. A preocupação, eu falei para vocês, da questão do Norman Foster, das salas técnicas, a questão de mostrar que uma sala técnica tem que ser bem feita como essa, o alumínio provavelmente é da Votorantim também. Mantas radiantes, que a gente utilizou lá, que é um material também que está se utilizando bastante fora e que aqui a gente pode usar, e o Brasil é um país próprio para essas situações, em que a gente pode ter uma situação de conforto térmico, com baixíssimo consumo de energia. O acabamento disso depois do final, onde não há nenhuma grelha, né? As esquadrias, os acessos, essa questão um pouco minimalista que essa obra tem, e que, no fundo, toda essa questão do minimalismo dessa obra, eu acho que, além da questão de tecnologia, além da questão do orgulho que acabou sendo para a nossa cidade, que não é uma cidade do eixo de comando do Brasil, né? Não é Minas, não é São Paulo, não é Rio. E o que é importante mostrar é que as pessoas aí, principalmente as crianças das escolas públicas, quando vêm no projeto, que é mais importante de todos da cidade, passando um dia aqui nesse momento e passando um dia
em que elas experimentam a sensação de um projeto responsável com o meio ambiente, também com o glamour da questão do bom desenho e a importância de que esse projeto tem para o Brasil, fora do Brasil. E hoje é considerado talvez um dos melhores museus do mundo. Então, para vocês verem a beleza que é a estrutura de concreto armado, em concreto branco, por isso que eu selecionei essas fotos para vocês, um pouco os acabamentos internos, a questão da estrutura. Espero que... Muito obrigado.